Glória a Deus. Bom dia a todos. Tudo bem com você? Glória a Deus. Nós temos sido desafiados esse ano em quê? Qual o tema desse ano? Eu quero. Você realmente quer ver? Sim. Porque não existe só a cegueira espiritual. Existe a cegueira emocional e, infelizmente, também existe a cegueira física. E Deus fala para Abraão assim, em Gênesis 13, 14. Disse, você está com o teu boletim aí? Está tudo em ordem? Está com a canetinha? Todos têm aí? Se alguém não tiver, levante sua mão para que você possa nos acompanhar através da palavra do Senhor. O Senhor vai falar com você nessa manhã. Amém? Vamos lá então. Gênesis 13, 14 fala assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: olhe até onde a sua vista, que está escrito aí? Alcançar. Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. Condição para receber é o quê? Ver. Sabe a empresa que você tem? Você tem a empresa do tamanho ou na proporção que você viu. Você tem a esposa de acordo com a fé que você tem. É necessário ver. É necessário ver para receber. Nós alcançaremos em Deus tudo aquilo que nós visualizarmos em Deus. Por isso que, antes de Deus abençoar Abraão, ele fala assim: Abraão, levanta os olhos, Abraão. O que é que você está vendo, Abraão? Nesse momento, o Abraão estava passando por uma luta com quem? Com o sobrinho dele. Alguém que andou perto, alguém que prosperou do lado dele, alguém que Abraão tirou o pão da mesa dele para dividir com Ló, tirou da casa do irmão dele e cuidou de Ló esse tempo todo. Aí Ló prospera na aba de quem? De Abraão. E chega o momento que Ló fala para Abraão assim: olha só, eu cresci, eu prosperei, eu desenvolvi, e agora o seguinte, os meus pastores não conseguem andar junto com os teus pastores. Era para fazer ao contrário, né? Era para fazer o seguinte: mistura todas as ovelhas, Ló. Nada é nosso mesmo, tudo é de quem? Tudo é de Deus. Mistura o povo aí, mistura todas as ovelhas. Essas ovelhas todas é de um pastor, Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que nós precisamos entender. Mistura o povo, deixa o povo junto. Que não haja intriga, que não haja discussão no meio dessa circunstância. Mas só que isso não aconteceu. Houve o quê? Uma separação. Verso 16, você não tem aí, fala assim: farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Será impossível contá-la. Se for possível contar o pó da terra, então será possível contar a sua descendência. Comece a percorrer toda a terra, do norte, do sul, de leste a oeste, porque eu darei esta terra a você. Verso 18. Então Abraão mudou o seu acampamento para perto dos carvalhos de Mamre, próximo de Hebrom. Ali Abraão construiu um altar ao Senhor. Abraão tem uma promessa de Deus. Abraão ouve de Deus: ande, Abraão, comece a andar. E em seguida, Abraão levanta a tenda dele e faz o quê? Muda de lugar. Você vê que tem um processo? Eu tenho uma promessa sobre minha casa. Eu tenho uma promessa sobre minha vida. Eu tenho um chamado ministerial. Bênção, essa é a promessa. Se não fizer nada, o que vai acontecer? Nada. É necessário começar a andar. Fala andar. Eu tenho que sair do norte para ir para o sul.
eu tenho que sair do oeste para ir para o... Eu tenho que andar, eu tenho que me mover, eu tenho que fazer alguma coisa. E logo em seguida, Abraão levanta o acampamento dele. Quem era Abraão nesse momento? Fala um homem muito rico. Resultados, era tudo que Abraão tinha. E quando você está bem sucedido em algum lugar, como é difícil a gente se mover. Posso falar de mim. Quando eu vim para essa terra, eu nem imaginava vir para cá, em primeiro lugar. Nunca fiz uma oração para vir para cá. Nunca. Mas eu não estava rico no Brasil, não. Eu lembro como cheguei aqui. Botando 5 de gasolina e falando assim: Jesus, Rei da Glória, poderoso em todos os teus sinais. É o azeite que tem da semana. Aí colocava uma foto da minha esposa na frente do tanque de gasolina para minha fé não ser roubada. Meu primeiro aniversário aqui, eu tinha $20. Paga e o que sobra, sobrou vintão. E nesse tempo a Nilka estava trabalhando em Miami. Era mais ou menos a gasolina da semana. E uma pessoa me ligou falando assim: vamos entregar jornal à noite. Você lembra disso? Alguém passou por essa tragédia, não? Eu chorava que nem um ninho. Falei: Deus, não é possível que o Senhor me trouxe para cá para esse tipo de coisa. E o que eu mais escutava no meu coração: continua entregando jornal. Vai andando nessa terra. Vai andando. Vai andando. Está entregando jornal sem querer, sem fazer. E fala assim: onde é que está Deus nesse negócio? Fica tranquilo, Deus está aí. É necessário andar, é necessário mover. Porque nessas andanças da vida, em algum lugar, Deus muda a tua sorte. Eu não posso esquecer disso. Não posso esquecer. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela será de acordo com aquilo que eu vejo, com aquilo que já aconteceu na minha vida. Nossas conquistas são direcionadas pela nossa visão. Ló viu Sodoma. Abraão viu o quê? Canaã. 2 pessoas no mesmo lugar têm visões e conseguem ver de maneira diferente. Nós temos aqui 100 e poucas pessoas. Provavelmente, a nossa visão não é a mesma. Por quê? Corre o risco de eu estar nesse lugar e ter uma visão fechada. Ter algo que eu não consigo ver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Vou falar de Gideão nessa manhã. Eu vou introduzir esse rapaz daqui a pouco para você. Deus tinha uma visão de Gideão. Gideão tinha outra visão de si mesmo. Ver a vida do ponto de vista de Deus. Todos nós temos um ponto de vista. Se coloca 20 pessoas para falar do mesmo assunto, todos vão dar uma opinião diferente. Ou a maioria deles vão dar uma opinião diferente. Por quê? Porque nós temos o nosso ponto de vista. O meu prisma, a maneira que eu vejo as coisas, é a maneira que eu vou proceder através delas. Como você vê teu casamento? É em cima desse prisma que você vai agir nele. Como você vê teu filho? É em cima desse prisma que você vai lançar sobre ele, muitas vezes, aquilo que você vê. Como você vê essa igreja? Como você vê esse ministério? Né? É necessário nós entendermos essas coisas, porque a visão vai determinar onde eu vou chegar. E Deus quer nos mostrar, através da palavra, quem Ele é, para que nós possamos entender o que Ele espera de nós. A visão é uma direção profética que Deus fala assim: você está aqui no ponto A, mas eu quero te levar no ponto B. Se não houver essa visão profética, o que acontece? O povo se corrompe, se perde.
E esse contexto de Juízes é um contexto onde a Bíblia fala no capítulo 23 que Israel era um povo sem Deus. Cada um fazia o que bem entendia. Foram 400 anos, mais ou menos, de um tempo terrível. Deus levantava um juiz para dizer assim: Israel, esse é o caminho, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, eu tenho uma promessa sobre tua vida, não se esqueça do Senhor, o teu Deus. Enquanto esse juiz estava profetizando e declarando, esse é o caminho, é para lá que a gente tem que andar, o povo se alinhava e caminhava. Morria o juiz, o que acontecia com o povo novamente? Se corrompia, porque esse é o coração do homem. Mas Deus, Ele é bom e colocou dentro de nós o Espírito Santo de Deus para ser esse GPS que nos orienta e nos conduz continuamente ao caminho do Pai. Amém? E como é que eu posso ver a vida do ponto de vista de Deus? Colossenses 1:9 fala assim: por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, o que Paulo ouviu? Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que vejais as coisas do ponto de vista de Deus. Estava tendo problema lá na igreja de Colossos. Eu com a minha visão pequena, eu gostaria de chegar lá e fazer o quê? Resolver o problema. É ou não é? Mas o que Paulo faz? Paulo não queria resolver o problema, porque ele sabia que o que causou conflito foi a cegueira espiritual. Então ele ora: Deus, abre os olhos deles, dá sabedoria ao povo, porque se o Senhor der sabedoria e inteligência espiritual, essa situação vai se resolver, eles mesmos vão resolver a situação. Caso contrário, se nós não tivermos sabedoria e inteligência espiritual, nós sempre vamos precisar de um guia espiritual. Alguém que nos pegue pela mão e fala assim: vamos andar por este caminho. Mas Deus quer que a igreja imponha as mãos sobre a igreja e fala assim: igreja, veja aquilo que Deus tem para você. Igreja, ande com os olhos espirituais abertos. Igreja, receba a sabedoria do Senhor para direcionar teu casamento, para andar sobre a vida dos teus filhos. É isso que Deus tem falado para nós. É isso que Deus quer trazer ao nosso coração. Que nós venhamos ver aquilo que Deus vê de nós. Qual é o resultado? Verso 10. Para que possais andar dignamente, fala dignamente, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A consequência é que nós venhamos andar o quê? Dignamente. De maneira digna, como filhos de Deus, entendendo quem nós somos, entendendo o que Cristo fez por nós, entendendo qual é a promessa que está sobre as nossas vidas, entendendo quem eu sou em Cristo, entendendo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. É necessário entender isso, é necessário receber isso no nosso coração, porque nós, nessa terra, nós vamos passar por tantas adversidades. Por isso que Deus, lá no Salmo 121, fala assim: olha só, na terra você vai ter luta, mas faz o seguinte, quando tiver luta, faz o quê? Levanta os olhos para os montes, porque de onde vem o socorro? Antes de Deus usar o advogado, antes de Deus usar a pessoa que Ele for usar aqui na terra, Ele quer se mover na sua vida. Ele quer ser a pessoa que fala assim: eu é que cuido de ti, eu é que cuido de ti, eu é que te sustento. Mas é necessário receber esse entendimento, essa graça no nosso coração, que o nosso Pai é um Pai amoroso, um Pai bondoso, e Ele quer trazer essa visão de reino aos nossos corações. E aí o que vai acontecer? Você vai passar a frutificar, a dar frutos. O que é dar frutos? É você dar aquilo que não tem em você. Eu não consigo dar frutos em mim mesmo. Eu preciso receber a semente eterna. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Muitas vezes o casamento não dá fruto, sabe por quê? Porque está faltando o semeador lá, que coloque a boa semente. E nós venhamos regar essa semente, até que ela germine, até que ela frutifique.
Você quer que seu filho seja um homem de Deus? Amém, eu quero. Mas ele precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa receber essa semente no coração dele. Senão o que eu estou falando aqui hoje é só informação. Informação não muda a vida de ninguém. O que muda, e nós vamos falar sobre isso hoje, é uma experiência com Deus. É uma experiência com Deus. Amém? Então podemos dizer, quando eu sou cheio do conhecimento e da sabedoria de Deus, posso andar e fazer as obras que Jesus fez. É o que está lá em 1 João, aquele que está nele, aquele que está plantado nele, aquele que recebeu a vida dele, agora pode andar como ele andou. Mas eu preciso receber a vida de Cristo. E a gente vai falar sobre Gideão. Gideão tinha um ponto de vista, ele mesmo se via de uma maneira, e Deus tinha uma visão diferente de Abraão, de Gideão. Como é que você se vê? Daqui a 3 semanas nós vamos ter o cura interior. Para que nós possamos tratar mais profundamente esse assunto. Porque o meio que você vive, as informações que você recebeu, o mundo exterior, o mundo interior, a carne, o inimigo, ele trouxe formação, ele trouxe influência sobre a nossa vida. Mas nós temos que entender que existe alguém muito interessado em trazer influência sobre nós, que é o nosso Senhor. Esse quer nos transformar, a sua imagem e a sua semelhança. Porém, eu preciso retirar de dentro de mim esses traumas, essas coisas que muitas vezes me paralisam em receber a promessa que Deus tem para mim. É o revestimento desse conhecimento que me faz receber, por graça, aquilo que Deus tem preparado para mim. E Gideão estava passando por um momento muito difícil, 7 anos. Mais uma vez o povo de Israel, nesse contexto, fez o que era mal aos olhos de Deus. Você vai ver essa frase várias vezes nesse livro de Juízes. E Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. E a presença de Deus se afastava de Israel. E o que acontecia? O inimigo chegava e não tinha a proteção de Deus. E os midianitas, por 7 anos... O povo de Israel plantava, trabalhava o ano todo. Na hora da colheita, chegavam os midianitas e levavam tudo. E a Bíblia fala que eles eram como os gafanhotos, de tanta gente. E o povo começou a clamar. O povo começou a clamar. E a palavra fala que Deus enviou um profeta até aquele lugar, falando assim: povo de Israel, eu tirei vocês da terra do Egito, eu prometi a vocês Canaã, mas entendam uma coisa, quando você chegar em Canaã, não façam pacto, não façam aliança com aquele povo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, ande na minha presença e seja reto diante de mim. E eu serei contigo todos os dias da tua vida, ninguém vai te resistir. Porém, quando o povo chegou em Canaã, começou a fazer aliança com o povo de Canaã. E o povo ia se enfraquecendo, não havia força diante das adversidades, diante dos ataques do inimigo. O povo não reagia, o povo não tinha força, porque a força não está no povo, a força está no Deus do povo, aquele que te sustenta, aquele que te fortalece, aquele que está dentro de você. E esse profeta foi enviado da parte do Senhor para dizer isso: Israel, volte para o Senhor, o seu Deus, e vocês serão novamente um povo forte. E Deus levanta Gideão, onde recebe a visita de um anjo, e eu quero ler esse contexto. Abra aí, abra não, por favor, abra, o boletim está aberto já, né? Eu quero ler... Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, fala assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo do quê? Midianitas. Essa palavra midianita significa conflito. Escreva do lado. Midianita significa conflitos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. Quem falou isso para Gideão?
o Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, chega a doer quando fala isso. Ai, se o desculpe, respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa sua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor. Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, acredita, homem de Deus, que sou eu que estou falando contigo. Ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: agora vai começar a melhorar o negócio. Se agora achei graça ou mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Glória a Deus. Então Gideão foi e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs no cesto, o caldo numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, põe sobre esta pedra ou penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo, essa palavra é fogo de Deus, da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Fala: e o anjo do Senhor desapareceu. Verso 22, as duas primeiras palavras, está escrito o que aí? Mas o anjo do Senhor não tinha desaparecido da presença dele? Por que agora Gideão viu e antes ele não conseguia ver? A gente vai entender um pouco mais isso. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus meu, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou o Senhor é paz. Aí, ainda até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence a Abiesritas. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa manhã aquilo que nós precisamos ver. Tira todas as escamas espirituais, tira toda a resistência, Senhor, que impede de nós recebermos e vermos aquilo que o Senhor tem preparado. Deus, nós nos vemos de acordo com as circunstâncias que estão em nossa volta. O Senhor tem uma visão diferente de nós. Nós queremos ver como o Senhor nos vê. No nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Como Gideão se via? Você vê que todo o processo era Deus falando assim: ei, eu sou contigo, homem valente, você é valoroso, você é a menina dos meus olhos, você é o meu filho amado. Eu venho da parte do Senhor para dizer assim: eu cuido de ti. E mesmo que você esteja passando por esse perrengue de 7 anos, os meus olhos estão sobre ti. Era isso que Deus falava para Gideão. E o que Gideão falava de volta para Deus? Senhor, ai de mim. Se o Senhor é comigo, por que tem acontecido todas essas coisas na minha vida? Por que eu estou nessa circunstância? Por que isso está assim? Não temas, Gideão. Eu sou contigo, você vai destruir os midianitas. E essa conversa ficou para frente e para trás. E Gideão falava assim, Deus falava assim: eu vou te enviar, você vai ser o meu libertador. E Gideão falava: mas como isso é possível, Deus?
Se da minha casa, lá em Manassés, não é nenhum bairro, é uma comunidade, com todo o respeito. Pode sair alguma coisa boa de lá? Pode sair alguma coisa boa de Bento Gonçalves? Pode sair alguma coisa boa dessas circunstâncias todas que tá acontecendo aqui? E eu tenho uma coisa, para mim receber a promessa, eu conheço a lei, eu conheço os mandamentos, eu não sou o primogênito, da minha casa eu sou o menor. Tem gente lá na minha casa que tem o privilégio de fazer isso daí. E Deus fala para Gideão o seguinte, fala: Gideão, eu escolhi você. Esquece tudo isso, esquece a lei, esquece tudo isso. Eu vou fazer de você um libertador. Mas essa informação não entrava no coração de Gideão. Não entrava porque a terra estava dura. A terra estava... O anjo precisava fofar essa terra. O anjo precisava mexer com essa terra. O anjo precisava jogar água celestial nessa terra para que essa terra fosse afofada, para que a promessa, para aquilo que ele tinha preparado entrasse. Mas não entrava. Não entrava. E Gideão fala assim, deixa eu falar para você como eu me vejo. Eu me vejo abandonado. Escreva aí o primeiro ponto. Juízes 6,13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos? Ou seja, eu estou abandonado, Senhor. Você fala que eu sou um homem amado, você fala que eu sou um homem valente. Olha toda essa circunstância. Deus via Gideão protegido e guardado pela presença do próprio anjo. Como que Gideão se via? Pode falar abandonado. Abandonado. Essa era a visão que Gideão tinha dele mesmo. Se a visão não muda, eu não consigo ver o que Deus vê e espera de mim. Por isso que o anjo trabalha, por isso que o anjo conversa com Gideão, mas essa conversa ficava indo para frente e para trás somente num nível de informação. Essa conversa tem que sair de um nível de informação para gerar uma experiência com Deus. Porque Gideão estava machucado, estava ferido. Fala: Deus, você fala que o Senhor é comigo, que eu sou homem valente, mas olha a circunstância. Eu estou aqui envergonhado, correndo na frente, colhendo um pouco de trigo, para pisar aqui no lagar rapidamente e esconder lá na caverna, porque o povo, está todo mundo escondido em caverna. Os midianitas vêm aqui e destroem tudo. O Senhor não está vendo isso? Ele falou: não se preocupe com isso não. Eu quero que você entenda que você não está abandonado. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer para nós podermos receber a promessa. Deus está fofando essa terra. Segundo, Gideão se via sem recursos. Juízes 6,15 fala assim: e ele lhes disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Não tem as condições. I don't speak English. Eu ainda não tenho o meu green card. Eu ainda não sou cidadão. Eu ainda não tenho uma condição financeira que eu almejo tanto, Senhor. O meu casamento ainda não está no lugar que precisa estar. O meu filho, Senhor, ele precisa sair desse lugar. Todos nós, quando nós olhamos para nós de alguma maneira achamos que as condições, que os recursos que nós temos não são suficientes para fazer essa obra. Entenda algo, guarde isso no teu coração. Os recursos não estão em você. Os recursos estão em Deus, aquele que supre todas as coisas. E Deus estava falando assim: não interessa se você é o menor da tua casa, não interessa se você mora em Manassés, você está falando com o Deus Todo-Poderoso, que para mim não há nada impossível. Eu mudo a sorte de bênçãos do dia para a noite da maneira que eu entendo e da maneira que eu quero fazer.
E Gideão continuava indo para frente e para trás com esse negócio. Porque a terra do coração dele, a terra do meu coração, precisa ser trabalhada, precisa ser curada, para que eu possa receber a promessa como uma água, sabe? Quando ela desce no meu coração, ela vem trazendo paz sobre a minha vida. Gideão estava vivendo com promessa no momento que não tinha paz. Ele citou as promessas para o anjo. Ele citou as promessas que os pais contaram. Mas ele, na terra dele, parecia o Salmo 91. 1000 é abençoado do meu lado esquerdo, Senhor. 10.000 do meu lado direito. E aqui nessa terra, não cai nada. E Deus falou assim, Gideão, fica tranquilo, filho. Eu sou contigo, homem valente. Dá uma animada a pessoa que está ao teu lado e fala assim, homem valente, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Vai lá para o começo da palavra agora que eu vou te apresentar o texto dessa palavra. Gideão, um guerreiro. Fale, Gideão, um guerreiro. Você tem um espaço aí depois de Gideão? Escreva seu nome. Lá em cima, lá no título da mensagem. Escreveu? Agora leia, por favor. 1, 2, 3. É assim que Deus te vê. É assim que Deus me vê. Independente de qualquer circunstância, Ele te vê como um valente dEle. Alguém que Ele tem enviado para poder fazer essa obra. Gideão estava abandonado. Gideão se sentia sem recursos. Gideão estava desanimado. Salmo 91. É assim mesmo, acho que vou ter que viver com esse estigma. Éder abençoado, pastor Márcio abençoado, tem um povo que é mais abençoado, e eu aqui arrastando minha cachorrinha. Essa não é a visão que Deus tem de você. Não é. Não é. Você é um filho amado. Amado. É assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê. Por que eu não recebi ainda? Talvez porque você não viu. Se Deus te der algo, sem você entender o que você está recebendo, você já deu um presente caro para uma criança que não sabe o que está recebendo? Já deu, eu sei que deu. Não adianta dizer que não, porque eu também fiz essa besteira. E me arrependi. Vou te dar tudo do Five Below. Porque se você não sabe o valor que tem aquilo ali, você não vai valorizar. E muitas vezes nós agimos assim. Deus nos dá tanto e nós agimos sem entender o valor daquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado algo precioso nas nossas mãos e nós agimos sem valorizar isso. E aí o que acontece? O desânimo entra nesse lugar. E quando o desânimo entra, meu amigo, olha o que a palavra fala. Juízes 6,13. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor, mas era muita dor que estava no coração de Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir da terra do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de quem? Dos midianitas. Desculpe, li o texto errado. Vai lá, desânimo. Perdoa, eu estava lá em cima. Verso 13, respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu. Agora a dor pega forte, olha só. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Verso 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai, Senhor meu, o que é isso?
Gente, eu olho para isso daí e falo, Deus, não permite eu chegar nesse lugar, onde Deus fala comigo na minha cara, e eu não consigo receber aquilo que Deus está fazendo na minha cara. Por quê? Por que será que Deus ele faz acepção de pessoas? Uns são mais bonitinhos que os outros? Uns são mais espirituais que os outros? É claro que não. Sabe o que faz a diferença? Essa terra aqui, ó. Essa semente, ela é semeada. E o que vai determinar o fruto dela é onde ela cai. Não é a semente. A semente is the best. É a melhor que tem. Mas se o meu coração e o teu coração estiver ferido, ela não entra. Aí o corvo, o passarinho, os cuidados deste mundo faz o quê? Rouba a semente. E aí eu não consigo ver o que Deus vê a meu respeito. E eu só creio naquilo que a minha alma fala de mim mesmo. Está vendo? Está vendo? Ai daqui, ai de lá, ai, ai. É tanto ai que daqui a pouco começa a doer mesmo. Mas Deus nos vê de uma maneira diferente. Isso tudo, sabe onde vai afunilar isso daí? Quando eu acho que eu estou abandonado, quando eu ando sem recursos, quando eu fico desanimado, eu começo a criar paradigmas. O que é um paradigma? Paradigma é alguma coisa que anda do lado de uma verdade. Não é uma verdade, mas de certa forma substitui uma verdade. Aí é que realmente o Salmo 91 quer se cumprir. Porque abençoado mesmo é aqueles que sentam aqui na frente, né? Esses que sentam aqui na frente é os que são abençoados. Paradigma. Jesus, em certa situação, foi para a cidade dele. E existia um paradigma. Na terra dele, o profeta não tem o quê? Honra. Não tem honra. E quantos milagres Jesus fez lá? Fala poucos. Poucos permitiram que Jesus colocasse a mão sobre ele. Poucos permitiram a cobertura de Jesus naquele lugar. Por quê? Paradigma. Profeta na sua própria terra não tem honra. Paradigmas que nós levantamos. Gideão fala assim, eu vi a Deus. E lá na minha igreja, que os meus pais frequentavam, falava o seguinte, quem via a Deus face a face, fazia o quê? Morria. Gideão estava com esse paradigma no coração dele, o mover estava acontecendo, Deus estava agindo, Deus estava moldando, trabalhando na vida dele, mas ele não cria em nada, nada, nada. Não acontecia nada, não acontecia nada. Por quê? Paradigma. Levanta um irmão chorando aqui, eu começo a olhar e falo assim, você está chorando, Zé? Levanta outro que pipoca aqui do lado, porque o Espírito Santo levanta. Fala assim, rapaz. Sei não. Até ontem isso aí estava meio barro, meio tijolo. Aí levanta um casal sendo restaurado aqui. A igreja é um lugar de restauração. Enquanto houver restauração, a igreja está funcionando. O paradigma, as minhas experiências criam barreiras que se levantam paradigmas e impedem de Deus agir na minha vida. Esse era Gideão. Essa era a visão que Gideão tinha dele mesmo. Ele falava assim, eu não posso ser um libertador, porque da minha casa eu não sou o primogênito. Paradigma. Quem era aquele que recebia toda a herança da casa? Primogênito. A minha casa em Manassés é a mais pobre. Não tem recursos. Paradigma. Vou te levantar para o ministério. Vou te levantar para ser alguém que eu vou te enviar. E você olha e fala assim, eu? Você vai fazer discípulo. Com o quê? Como que eu vou fazer discípulos? Paradigma. Sabe por que é paradigma? Porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus,
Ele já está aí. Ele já está aí. Não é na força do teu braço que você vai fazer. É porque o Espírito Santo, o Espírito de vida está na sua vida e por isso você pode gerar vida na vida dos outros. É isso, são esses paradigmas que têm que ser quebrados. São esses paradigmas que têm que ser restaurados. Deus quer fazer, Deus quer te reconstruir. Mas hoje você precisa let go esses paradigmas. Muda a sua visão. Muda o entendimento que você tem de você mesmo. Como? Dessa maneira. Nós precisamos ver como Deus vê via Gideão. Ponto A. Como Deus via Gideão? Juízes 6:12 fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu não sei você, mas eu nunca tive uma experiência dessa. Do anjo chegar na minha frente e falar assim: eu sou contigo, homem valente. Eu nunca tive. Mas eu imagino que deve ser um negócio poderoso. É ou não é? Por quê? Porque era assim que Deus via Gideão. É assim que Deus te vê. É assim que Deus me vê, filho amado. Quando ele olha para Jesus, ele fala assim: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. Quando ele olha para Noé, ele fala assim: Noé, homem íntegro e justo sobre a terra. Quando ele olha para Davi, ele via Davi segundo seu próprio coração. Jó, alguém que se desviava do mal e era reto na presença do Senhor. Deus tem uma visão a seu respeito. Deus te vê com os olhos dele e você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Quando ele olha para Maria, ele fala assim: Maria, você lá no céu tem graça sobrando. Você é agraciada do Pai, você é agraciado do Pai, tem graça sobre tua vida. É assim que Deus me vê e é assim que Deus te vê. Abraão, quando Deus olha para Abraão, como que Deus via Abraão? Um amigo. Amigo de Deus. Pedro, uma pequena rocha. Alguém que seria uma coluna da igreja. Quando Jesus viu Pedro, Pedro era o quê? Fala, cana. Simão, cana que balança ao vento, inconstante. Aquele que não precisa nem perguntar, que já responde. Mas Pedro estava lá, o tempo todo. Recebia uma revelação e recebia uma exortação ao mesmo tempo. Era um negócio fantástico. Pedro conseguia promover 2 cultos ao mesmo tempo. Multitask. Mas um dia, Jesus profetizou, fala assim: você é cana que balança ao vento, Pedro. Mas você vai se tornar Petra, uma rocha. E sobre a rocha maior, que é Cristo Jesus, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, Pedro, não vão prevalecer sobre ela. Isso foi uma informação que entrou no coração de Pedro. Ele mudou naquele momento? Porque é processo, fala é processo. Lá no Pentecostes, é onde isso se consolida no coração de Pedro. E agora a cana que balança o vento se torna quem? Rocha. Aqueles que estão plantados em Cristo não retrocedem. Para frente é que se anda. Por quê? Gerou uma experiência na vida de Pedro. Pedro viu aquilo que Jesus via
a respeito dele. A visão dele foi transformada. Ele falava assim, agora eu deixei de ser pescador de homem. Não volto mais para a pescaria, pescar a noite toda para ser frustrado, não. Agora eu vou ser um pescador de homens. Eu vou pescar, eu vou fazer o propósito que Deus tem preparado para mim. Para mim cumprir o propósito, para mim andar no propósito, eu preciso ver. Porque as lutas do ministério, elas são enormes. Estabelecer o reino de Deus não é ir na Disney soltar pipa. O reino de Deus, desde João Batista, é alcançado por esforço. É necessário força. É necessário falar, levanta do sofá, homem de Deus. Vamos para o Gé. Mas eu não quero falar, carne, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu quero ver. Mas nessa sendo mútua e ninguém vê nada. Levanta os olhos, Abraão. Levanta os teus olhos e veja o que Deus tem preparado para você. Conquista essa terra. Tem gigante? Tem. Mas o Senhor dos Exércitos falou, eu sou contigo. Não é na tua força que isso vai acontecer. Eu preciso ver que Deus me chamou para ser um discípulo. Eu preciso entender que Deus me chamou para fazer discípulos. Eu preciso ver isso, senão é só uma informação. Na luta eu paraliso, porque discípulo é o trabalho de uma vida. E fazer discípulo, eu dou trabalho e discípulo dá muito trabalho. É necessário ver. Fala assim, hoje você é cana que balança o vento, mas eu profetizo que um dia você vai ser rocha. Se eu não tenho visão profética, fala assim, esse mesmo é fazer o quê? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu preciso ver quem eu sou. Eu preciso ver quando Deus me gerou, qual é o propósito que Ele tem para mim. Quando Deus gerou Gideão, Ele gerou Gideão para ser o quê? Um libertador, um juiz em Israel. E Gideão se via o pior personagem da história do povo de Israel. Mudou a visão. O homem mudou. Agora, quando muda a visão, o cara fala assim, homem valente, sou eu, estou aqui, cheguei. É comigo que Deus está falando. Por quê? Porque eu entendi que a minha força está em Deus. É Ele que me faz valente. É Ele que me faz vencer os midianitas. É Ele que me faz colocar minha casa em ordem. É Ele que faz vencer as minhas adversidades. É Ele, por Ele, todas as coisas. É Ele que faz tudo. Uma vez que ele entende que ele é valente, agora ele recebe força para ser enviado. Olha só, Juízes 6,14 fala assim, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei? Eu? Um dia dessa semana, cara, passando, pensa, meu Deus do céu, pensa num dia estragado. Me deu vontade de fazer o que José fez, quando ele recebeu a notícia que Maria estava grávida, e dormir. Eu falei, Deus, que negócio é esse? O inferno resolveu se levantar todinho? Ele falou assim, ei, não te enviei eu? Sim, mas está difícil. Ei, não te enviei eu? Por que você quer parar, Gideão? Por causa das lutas? O que é que te fez parar, Gideão? O que é que te fez parar? Homem valoroso, filho do Deus Altíssimo. Não te enviei eu? Vai nessa tua. A força já está aí. Por quê?
Porque o Espírito Santo já está aí. Começa a andar, Abraão, para a direita. Começa a andar para a esquerda. Começa a andar para frente e para trás. Fala assim, fazendo o quê? Não sei. Fica andando o que Deus vai falar com você. Mas se mova, faz algo. Não faça aquilo que você fez em 2019. Caso contrário, você vai ter os mesmos resultados de 2019. Se você está feliz com os resultados, que resultado não diz muita coisa também não. Não te engane com o resultado. Deus quer estabelecer propósito. 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 Essa igreja pode chegar a 1000 membros. Mas se nós não fizermos discípulos, nós vamos ter resultado e não vamos ter propósito. Nós escolhemos o que nós queremos no Evangelho. Se eu quiser só resultado, quando o resultado é bom, eu estou o quê? Alegre, contente. Quando o resultado não acontece, a culpa é dos pastores. Ou da esposa que está em casa. Sempre tem um culpado quando não tem resultado. E a pior delas, a gente culpa a Deus pelos nossos resultados, pela nossa desobediência e pela nossa independência. E fala, Deus é culpado disso tudo. Deus não é culpado de nada. Deus, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Quando é que Deus pode mudar a minha história? Hoje. É clamar agora e Deus muda agora, não é para amanhã não. Uma vez que eu recebo força para ser enviado, agora a presença de Deus potencializa nossas forças. Juízes 6,16 fala assim, tornou-lhes o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu acho que Deus trabalhou tanto no coração de Gideão que falou assim, tá bom, Gideão, é só um homem, vai você sozinho, é um homem só. Você consegue derrotar um homem? Eu acho que Gideão falou assim, dá. Então, beleza, Gideão, é só um. Vai nessa tua força, mano a mano, você e um deles só. E Gideão falou assim, sim eu vou, agora eu me sinto forte, me fortaleci no Senhor. A presença de Deus, a alegria do Senhor é o que te faz forte. O que fazia Sansão ser aquele cara que fazia tantas coisas, era o quê? A força dele? Não. Quando a presença do Senhor saiu de Sansão, o que sobrou? Cegueira e cabelo cortado, careca, ficou careca. Não que careca seja sinal de cegueira espiritual. A força valente, guerreiro valente, a força está nele. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Não acha que seja outra coisa. A força está no Senhor. Gideão estava no momento mais difícil da vida dele. E é onde Deus levanta Gideão para fazer a maior obra da vida dele. No momento da crise, Deus olha para Gideão e fala assim, now is the time. E Gideão fala, what? You got to be kidding me, man. Porque é no meio do rebuliço que Deus fala assim, eu vou te levantar, é no meio disso, para que você saiba que a honra, a glória, o poder daquilo que eu vou fazer na tua vida é minha. Aos poucos a semente está entrando no coração de Gideão. Fala aos poucos. A semente está entrando no coração de Gideão. E quando que muda isso? Agora vai mudar. Agora a história de Gideão vai mudar. Vai fazer um clique. A história dele vai mudar. A mudança acontece após Gideão passar por o quê? Fala isso, por favor. Juízes 6,17 fala assim, ele respondeu, se agora achei mercê ou graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor. Esse Deus é muito paciente.
Meu Deus do céu. E ele fala assim, para que eu saiba que é você que fala comigo. Verso 18. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha e deponha perante ti. Respondeu ele o quê? E repita isso para você entender o que Deus falou para o anjo. O que o anjo falou para Gideão. Tem uma oferta, querido, que Deus espera que nós venhamos derramar aos pés dele. Porque Gideão, quando começa a entender, fala assim, rapaz, lá na minha terra, quando alguém tinha uma experiência sobrenatural, a primeira coisa que o povo fazia era o quê? Sacrifício. Sacrifício é dar. Essa palavra no grego é karov. Sacrifício significa se aproximar de Deus. Quando Deus enviou Jesus, o sacrifício era para que o Filho de Deus se aproximasse de quem? Da humanidade. Pode falar. Agora, quando eu ofereço o sacrifício, não é para receber a bênção, você já é abençoado. A bênção não vem por causa do sacrifício, mas o sacrifício te quebranta, o sacrifício te aproxima de Deus, o sacrifício te faz dependente de Deus. E Gideão fala assim, rapaz, eu estou desconfiando que é o anjo do Senhor. E o que ele faz? Então, se é o anjo do Senhor, eu vou dar. Porque o povo judeu, toda vez que pensava em dar, em sacrificar, eles davam. Quando nós falamos de sacrifício e oferta, nós achamos que é o quê? Dar dinheiro. Não é isso não, querido. A bênção de Deus não tem preço não. Tem não. Fica na paz. Mas o sacrifício é aquilo que Gideão falou assim, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, eu vou ali fazer um sacrifício. Você me espera voltar? O anjo falou assim, fica tranquilo. Vou ficar aqui no WhatsApp, aqui trocando ideia com os anjos. Vou dar umas ordens lá para o céu, Gabriel, o Serafim, dar uma movida lá, né? Para a gente não fazer o sangue movimentar. Gideão muda quando ele tem uma experiência com Deus. Sabe quando o coração do homem muda? Quando tem uma experiência com Deus. Tudo aquilo que eu estou falando aqui para você é informação para te aproximar de Deus. Você precisa ter uma experiência, eu preciso ter uma experiência viva com o Senhor. Porque é nesse lugar onde eu queimo os barcos, eu largo para trás os bois, eu queimo o arado e falo para onde eu irei. Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Uma experiência com o Pai. Eu tenho várias experiências com Caleb, várias experiências, tanto boas como não tanto bom. Mas o que faz você ser filho é você ter experiência com teu pai, é receber a provisão do pai. Eu vou pegar ele na escola todos os dias. Eu começo a contar 29, 28, 27, 26, 25, 24, não dá 30 segundos, ele fala, pai, o que tem para comer? 30 segundos, todos os dias. Fala, quieta teu coração, provisão já chegou. Por que ele pede para mim o que tem para comer? Porque ele crê que o Pai traz provisão. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Não é um relacionamento de troca. Se você ora, você recebe. Se você ora, isso não é Deus. Por que tem que sacrificar então? Porque o sacrifício me quebranta. O sacrifício me aproxima de Deus.
O sacrifício me faz entender que eu sou estéril, eu não tenho nada em mim mesmo. É Ele em mim que faz com que a esperança da glória seja proclamada por todos os cantos. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. E porque o sacrifício me aproxima do meu Deus e me faz ter uma experiência pessoal. A experiência acontece após sacrifício. Juízes 6,19 fala assim: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, põe sobre esta pedra e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. Agora acontece a transformação na vida de Gideão. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então, subiu fogo da penha ou da rocha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da presença, da sua presença. É aqui onde Gideão é transformado. Quando ele teve uma experiência com o próprio Deus. Quando ele oferece o sacrifício é aceito através do fogo santo de Deus, que ele foi purificado, que ele foi santificado. A partir daí, Gideão começa a se tornar o guerreiro que Deus tem preparado para ele ser. A partir desse momento, a vida de Gideão muda, pois teve uma experiência pessoal com o seu próprio Deus. Estou encerrando, queria chamar os meninos do louvor para cá, por favor. A vida espiritual, a visão espiritual, nos dá paz. Juízes 6:23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou o quê? Um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor paz, até o dia de hoje. Uma vez que Gideão teve uma experiência com o Senhor, o que ele fez? Construiu o quê? Um altar. Agora ele é o meu Senhor. Eu vou me relacionar com ele todos. E qual que é o altar que a gente faz? O altar de pedra? Claro que não. É culto em nós. É culto em nós todos os dias. Foi onde Gideão foi transformado. Teve uma experiência com o Senhor e falou assim: andar contigo, Deus, é bom demais. Eu vou fazer um altar. Porque a partir desse momento, para eu ser um guerreiro bem-sucedido, eu preciso depender de ti. Preciso aprender a ouvir orientação. Agora Gideão precisava ouvir orientação, precisava obedecer. Sabe como se faz isso? Altar, relacionamento. Você fala e Deus ouve. Deus fala e você ouve e obedece. Conclusão. Não importa onde você está, nem como está. Deus não se esqueceu de você. O altar está posto. Traga o seu sacrifício e receba visão. É isso que Deus está falando conosco. O sacrifício não é para que você seja abençoado. O sacrifício é para que você se aproxime de Deus. Deus está te chamando. Povo meu, se aproxime. Dias difíceis não é que vão vir. Já está acontecendo. O que é certo, ninguém quer. O que é errado, está fácil de praticar. Sabe a igreja que vai permanecer de pé nesses dias difíceis? É a igreja que tem uma experiência com seu próprio Deus. Que entendeu que o melhor evento do dia é Ele.
em todo momento. Nós precisamos voltar para esse lugar, onde eu tenho um relacionamento próximo com meu Deus. Queridos, é muito bom nós te recebermos aqui no domingo, muito bom, nós amamos você, venha. Mas o que você está recebendo aqui é um direcionador. O nosso propósito é te aproximar de Deus. Você vai estar seguro no esconderijo do Altíssimo. Debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso é onde 1000 vai cair do lado esquerdo, 10.000 do lado direito, mas você não vai ser atingido. Essa é a segurança que como igreja nós temos. Nele. E quando eu vejo isso, quando eu vejo o que Deus vê de mim, a perspectiva da vida muda. Eu tenho alegria em fazer aquilo que eu estou fazendo. Nós vamos cear, vamos fazer a Santa Ceia. Eu quero fazer uma oração. Não vou mover você de lugar, para a gente não se prolongar. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé. Quero fazer uma pergunta para você. Essa pergunta vai responder, que você responder, ela vai dizer para mim se você entendeu a mensagem ou não. Aonde é que a vida de Gideão muda? Aonde é que a vida de Gideão muda? Pode falar mais alto. Quando ele teve uma experiência com quem? Com seu Deus. A religião não vai te dar isso. Nada vai te dar isso, se não for você se aproximar dele. E quando você se aproxima de Deus, você ouve dele que você é filho muito amado. Quando você se aproxima de Deus, você recebe forças para ser enviado e cumprir o propósito de Deus. Porque Deus tem uma missão na tua vida. Deus tem um propósito sobre você. E eu estou aqui nessa manhã para te lembrar e para me lembrar que eu não posso esquecer que o propósito que Deus tem para a minha vida continua valendo. Anda no propósito e Deus vai potencializar as tuas forças. Anda no propósito e Jeová Shalom vai ser a tua paz. É Ele que vai fazer isso na tua vida. Eu queria que você tivesse um tempo de oração com Deus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, tenha esse tempo com Deus. Fale com o Senhor. Fale, pergunte para Deus. Deus, eu me vejo assim, Deus. Esse é o momento, essa história, é assim que eu estou me vendo. Por favor, me fala como é que o Senhor me vê, para eu poder entender e andar nessa direção. Tenha essa conversa com o Senhor. Ele vai falar com você, no nome de Jesus.